Quem é essa primeira pessoa? Mandem uma mensagem aí, se vai entrar. Envia mensagem para mim. Nada. Mandem uma mensagem para mim aí. Infelizmente. Nada, continuamos assim. Nenhuma mensagem já. Não aparece, não. Porque eu tinha entrado aí e eu vi mesmo. E, e como é que não vem as mensagens já desbloqueadas? Tem que desbloquear no telefone, será? Nada, só tem esse que tem Facebook, o resto nada. Hum, hum. Só esse telefone que tem Face. Nada. Olha, se não houver mesmo, se não conseguir, tem que desbloquear, porque eu não entendo nada dessas coisas. Então, o mais importante é vocês me ouvirem e não eu vos ouvir. Ok? Glória a Deus. Rui Vaz, estás aí? Vou mandar uma mensagem agora aí. No WhatsApp, confirma. Tararara. Então, fique atento aí, Rui. Eu não estou a receber mensagens aqui. Esse WhatsApp são poucos também que têm. O outro que todos têm não tem recargas. E onde se carrega é onde estou a fazer a live. Hoje o dia está mal, pá. Hoje está mal. Ah, Stacy também está aí. Então, já recebi a tua mensagem, Stacy. Deixa para a minha secretarinha fazer isso, Rui. Stacy, fica atento aí. Vai mandando mensagens na hora, pedidos e tal, né? Testemunho, ok? Por enquanto, eu vou pregar. Vocês me ouçam. Rui, não tinha te pedido que é para confirmar esse WhatsApp aí. Então, confirmaste. Queria te dar uma missão aí. Que eu estou na live e não tens mensagem no chat. Queria que depois, quando chegasse a hora das pessoas testemunharem, sei lá, não é possível mandar os comentários todos aqui. Amém. Graças a Deus.
Vamos ao assunto do dia. Assunto do dia. O dia é nosso. Basta cada dia com seu mal. E o dia de hoje foi dominado por nós. Estamos nas últimas horas. Alguém me mandou uma mensagem a dizer: olha, tuas profecias são terríveis. Uma catástrofe que aconteceu na Rússia. Confirma aí. Não estou corrente. Um comboio de 800 pessoas descarrilou na Rússia. Meu Deus. Aquelas potestades que nós derribamos ontem. Falta duas, pá. Hã? Eu vi hoje caiu uma potestade e derrubou um avião. Um grande avião caiu no chão. Mas representava uma potestade que eu tinha destruído. Eu vos falei que quando chegasse o ano 20, então a guerra seria intensiva na Terra, porque começariam a cair as potestades do ar, e a queda das potestades do ar provocam muitas catástrofes na Terra. Não somente potestades, também os príncipes das trevas, quando caem, acontecem coisas terríveis na Terra. As próprias hostes espirituais da maldade. Veja, por exemplo, o que Paulo fala. Paulo disse, no livro de Efésios, capítulo número 6, começando no 12, ou então no 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ok, não tem problema não, todo mundo sabe que precisa se revestir. Aliás, no 10 também fala a mesma coisa, que temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, nos revestindo de toda a armadura de Deus, para poder estar firme contra as tentações, que são as astutas ciladas do diabo, contra as adversidades que o diabo traz, as tentações, as lutas, desertos, aflições, tudo isso. Se eu estiver revestido de toda a armadura de Deus, então eu vou vencer as astutas ciladas do diabo, ou então as tentações, os laços do inimigo. Por isso Jesus falou para nós vigiarmos e orarmos sempre. Vigiarmos e orarmos sempre. Quer a vigilância, quer a oração, é sempre. Quando eu vigio e oro, então eu vou ficar de pé diante de todas as coisas que acontecerem. E Jesus disse, para que possais ficar em pé diante de todas essas coisas que hão de acontecer. Ok? Para vocês poderem ficar firmes diante das tentações, das astúcias de Satanás. Ou então as astutas, as ciladas de Satanás. Mas se eu não vivo na vigilância, isto é, na obediência à palavra de Deus. As pessoas pensam que vigiar é ficar atento. É muito mais que isso. Você pode ficar atento e você perder a batalha. Sabe por quê? Porque você está a lutar com um inimigo invisível. Você não vê, mas você sabe que ele é real. E o que te fez você saber que o inimigo é real é a palavra de Deus. E esta palavra de Deus que te deu o conhecimento, que também você deve viver. E essa geração tem o conhecimento da palavra, mas não vive a palavra. Então esses não estão vigiando. Porque só conhecimento já não é vigilância. Em parte sim, mas em parte não. Porque se eu sei que o pecado mata e eu não praticar, não obedecer à palavra de Deus, mesmo sabendo as consequências do pecado, eu vou pecar. E as consequências virão. As pessoas que estão aí no inferno, não todos,
Tem pessoas que estão indo no inferno. Sabiam que o pecado leva para o inferno? Evitar o inferno? Não. O que João falou àqueles que estavam a fugir da ira de Deus? Aqueles estão a fugir. Estão a fugir porque sabiam que existia a ira de Deus. Por isso ele falou, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Desse jeito. As pessoas que queriam escapar do inferno. O que Jesus lhes falou? Como escapareis da condenação do inferno, sendo raça de víboras e serpentes? Paulo disse, como vocês vão escapar da ira de Deus? Ó raça de víboras, ó filhos do diabo. Os filhos do diabo querem escapar da ira de Deus. Não vão conseguir escapar. Por que eles são filhos do diabo? Eles não foram criados pelo diabo. Quem os criou é Deus. Estou a falar os humanos. Quem os criou foi Deus. E esse Deus que os criou os deu o mandamento. Só que a não viver no mandamento, nos estatutos, nas regras que Deus estabeleceu, automaticamente você vai desobedecer, desagradar a Deus e vai agradar ao diabo, que é o contrário, inimigo de Deus. E agradar ao diabo é pecar. E pecar é transgredir, desobedecer, se rebelar contra Deus. Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. A amizade com Deus é inimizade contra o mundo. E o mundo tem um senhor, que é Satanás. Então, Jesus disse para nós vigiarmos. Nós, quais? Os filhos de Deus. Essa palavra não é para os pecadores. Chega até pecadores, mas para virem até nós, no reino, fazerem parte conosco, para sermos um só corpo, como disse Pedro, para serem santificados, para fazerem parte entre os que foram santificados, justificados. Então, eles também receberão essa palavra. Porque o ímpio vai vigiar como? Como é que o ímpio vai vigiar se ele é um cego? E o cego anda de noite. À noite, mesmo que você fique atento, você vai cair no buraco, porque você não está vendo. Mesmo com a tua inteligência, com o teu conhecimento, você vai tropeçar. Viu? Aqueles que têm conhecimento da palavra e não vivem a palavra, esses são de noite. Os da noite são os que cometem pecado. Os que cometem pecado são cegos. E os cegos andam de noite. E a noite não tem luz. Por mais que você tenha conhecimento, você vai cair na cova. Por isso eu disse que as pessoas estão indo no inferno, mesmo sabendo que existia o inferno. Mesmo sabendo que iriam no inferno. Ok? Então, vigiar não é somente conhecer. É conhecer e viver. Se eu conheço e não vivo, eu não estou a vigiar. Porque por não viver, estou a viver, andar de noite. Por andar de noite, sou um cego. E o cego, diz Jesus, não vê o caminho e vai tropeçar. Jesus disse, no dia que foi para ressuscitar Lázaro, disse assim, porventura o dia não tem 12 horas? Todo aquele que anda de dia não tropeça, porque vê a luz do dia. Mas que anda de noite tropeça, porque a noite não tem luz. E vem Paulo e disse, vocês não são filhos da noite. Vocês quais? Os crentes, nascidos de novo, não religiosos. Vocês, os filhos de Deus, não sois filhos das trevas, não sois da noite, não andais de noite, mas de dia. E o dia é Jesus, é Deus, a luz do mundo. A noite é o diabo, as trevas, o pai do pecado. Agora, nós que somos do dia, é que temos que vigiar. Porque o inimigo, o príncipe da noite, o príncipe das trevas, ele virá com as ciladas astutas para tentar nos enganar. Por isso chama-se ciladas. Uma cilada é o quê? Uma armadilha. A armadilha não se apresenta. A armadilha se esconde. O que põe a armadilha não põe a armadilha à vista da sua vítima ou da presa. Ele esconde de tal maneira para que ele não veja o perigo e assim ele venha tropeçar no perigo. Por isso a necessidade de vigiar. Conhecer, prosseguir em conhecer, viver e prosseguir em viver a palavra de Deus. Assim como você
vive a palavra de Deus, tu tens a palavra de Deus, a mesma palavra de Deus que você conhece e que você vive, é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Então, se os teus pés têm lâmpada acesa ou têm luz, você vai ver o caminho. E o caminho você vai ver. E vais também descobrir onde tem laços. E vais se livrar dos laços, vais escapar dos laços, das ciladas de Satanás por causa da luz. Mas o que anda de noite não vê a cilada. E assim você vai pular onde tem armadilha. Você sabe, aqui tem armadilha. A luz vai te mostrar a armadilha. Só a palavra de Deus mostra as ciladas, as astúcias de Satanás. Ok? E assim você não vai cair em tentação. Porque você está revestido de toda a armadura de Deus. E assim você vai estar firme contra todas as astutas ciladas do diabo. E a cada dia você se fortalecerá no Senhor, se armando com toda a armadura, se fortalecendo no Senhor e no seu poder. O diabo não teme os que invocam o nome de Jesus. O diabo teme os que invocam o nome de Jesus e têm o poder de Jesus. Porque não sei quantos bilhões dos cristãos no mundo invocam Jesus e são o poder de Jesus. E por que se eles invocam Jesus e não têm o poder de Jesus? Porque eles invocam um Jesus que eles odeiam. E o que significa isso? Invocar a Jesus e odiar ao mesmo tempo a Jesus. É você crer em Jesus, é você orar em nome de Jesus, é você chamar Jesus nas tuas lutas, é você confiar em Jesus, é você pregar Jesus, é você falar de Jesus, é você ensinar as pessoas de Jesus, mas porém você não guardar a palavra de Jesus. O poder não vem em você conhecer, em você crer, não. O poder vem em você crer, conhecer e viver. Aí você terás o poder de Deus. Porque os que vivem o Evangelho são os que têm o poder do Evangelho. Paulo disse que no Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Mas ele não salva quem não vive o mesmo Evangelho. Quem crê no Evangelho e não vive o mesmo Evangelho não foi salvo pelo Evangelho. O poder do Evangelho só vai te salvar quando você crê e obedecer o Evangelho. Só descobriram a justiça de Deus no Evangelho os que amam o Evangelho, não os que creem no Evangelho. Porque no Evangelho se descobre também a justiça de Deus, que é pela fé. E esta fé é associada de amor. E essa geração tem fé, mas não tem o amor. O que o amor a Deus, de Deus, é observar sua palavra. Quem é que me ama, senão aquele que guarda a minha palavra? E o que me ama será amado do meu Pai. E nós viremos até ele e faremos nele morada. Vos enganaram, cristãos? Ouviu como vos enganaram? Vocês creem em Jesus e vocês não amam a Jesus. E vocês amam a Jesus de boca. Não. Amar a Jesus é viver a palavra de Deus. Viver a palavra é guardar a palavra. São esses que vão descobrir a justiça de Deus no Evangelho através da sua fé. São esses que vão explorar, experimentar, usufruir do poder que o próprio Evangelho tem. Porque são herdeiros. O poder de Deus é uma herança para os seus filhos, assim como todas as outras promessas e bênçãos. São heranças. E essa herança é incorruptível, que é a salvação. Mas aqui na terra temos as promessas desta vida, que não são incorruptíveis, vão desaparecer, vão cessar, como disse Paulo, que as profecias cessarão, as línguas cessarão, a ciência vai cessar, tudo isso vai cessar. O conhecimento vai cessar tudo. Mas há algo que não vai cessar, a fé vai cessar. O que não vai cessar é o amor, o que é perfeito. É o amor que te leva para o céu. É o amor que veio te salvar. E Deus amou o mundo de tal maneira. E você que é do mundo, que foi chamado, deve amar a Deus para ser salvo. Senão,
O mundo foi amado, mas o inferno está cheio. Hoje mesmo que estamos a falar assim, milhões e milhões desceram no inferno, mesmo sendo amado o mundo. Por que não foram salvos se Deus amou o mundo? Porque eles não amaram a Deus. E por que eles não amaram a Deus? Ou não conheceram, morreram na sua ignorância, mas na inocência, ou conheceram e negligenciaram-se por amarem mais a glória dos homens deste mundo do que a de Deus, preferiram os prazeres, as concupiscências, as seduções, as riquezas e outras coisas aí, do que a Deus, preferiram andar no caminho largo, esses já são os religiosos, do que no caminho estreito, preferiram entrar na porta larga, espaçosa, do que a porta apertada, porque eles não querem levar a cruz, eles querem que Deus aceite eles como eles estão. Como eu estou. Sim, você deve vir como você está. Mas você vai vir aprender com ele para que você mude. Agora, esses religiosos corruptos, desviados, vieram ímpios até Jesus e continuaram ímpios com Jesus. Mas por quê? Se quando você chega até Jesus, você é liberto, você é salvo, você é purificado, você é perdoado. Sim, porque quando você chega, ele não te ensina quando você ainda não veio. Ele vai te ensinar quando você chegar até ele. Quando chegar até ele, ele começa a te ensinar. E esses ensinamentos você deve acatar. Então as pessoas foram ensinadas depois de chegarem até Jesus. Não acataram, não praticaram a palavra. Permaneceram até aí, parados. Não querem entrar na porta. Por isso ele disse, sofridos e cansados, venham até mim. Viu? Ele aí não lhes ensinou não. Só lhes vocacionou, venham até mim. E vocês vão experimentar um alívio. Mas depois diz que, e vocês vão aprender comigo, pois eu sou humilde e manso de coração. E assim vocês vão sair do alívio para o refrigério das vossas almas. Depois que vocês aprenderem e viver, vão ter paz que excede todo o coração. Ou que excede todo o entendimento. Isso já é herança. Só os filhos de Deus que recebem a herança. Os filhos do diabo podem experimentar alívio, que são as migalhas. Mas o gozo, a paz, é para os que entrarem. E os que entraram, quando chegaram na porta, receberam o ensinamento, aceitaram, praticaram, creram e entraram. E foram justificados. Os ex-pecadores cansados e oprimidos aceitaram o desafio de carregar a cruz. Ouviram? Esse é o verdadeiro evangelho. Aqui começa e termina o evangelho. O resto tudo é só para alimar as coisas. Mas vocês querem ensinar doutrinas, querem ensinar conhecimento, querem ensinar a ciência a homens que não estão dispostos a entrar pela porta estreita. Vocês querem abençoar a homens que não querem entrar pela porta. Não. Os que entrarem pela porta são esses que vão se tornar discípulos. Os que estão fora da porta ainda não são discípulos. Não. Vós que cresce em mim. Número 1. Se permanecerdes nas minhas palavras. O que é isso permanecer? Você pensa que é continuar na igreja? Permanecer nas palavras de Deus. É continuar a praticar a palavra de Deus. Então, vocês sereis meus discípulos. E quando vocês se tornarem meus discípulos, eu vou vos ensinar a ciência, a doutrina, o evangelho, tudo. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Seus discípulos é que vão conhecer a verdade. E essa verdade que liberta do pecado. Estes discípulos já foram libertos do pecado. Essa verdade para eles não voltarem no pecado. Essa verdade para eles não caírem nas tentações. Essa verdade para eles não caírem nos laços de Satanás, nas astúcias do inimigo. E assim aprenderam e vão viver e vão se fortalecer no Senhor e vão se armar e vão se tornar guerreiros e vão combater na terra. Aqueles que foram neófitos, aqueles que foram discípulos, vão se tornar homens maduros, mestres da palavra, para ir instruir outros, mas continuarão discípulos de Jesus Cristo.
mas vão se tornar mestres dos seus irmãos por causa não somente da antiguidade e das experiências que eles acumularam, quer no conhecimento, quer na fé, quer na perfeição, quer na estatura. E assim vão ajudar outras pessoas, serão usados por mesmo Jesus para chegarem até outras pessoas com testemunho das suas vidas. E também vão se tornar verdadeiros guerreiros contra o reino de Satanás. Viu? E Paulo vem e diz assim, nós os quais, os filhos de Deus, os discípulos de Cristo, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados da ira, contra as potestades, aleluia, das trevas desse século, contra os príncipes das trevas e contra os exércitos de Satanás, ou então as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Regiões, não é na região, nas regiões celestiais. Ouviram? Que atuam nas regiões celestiais. Você já ouviu falar das regiões celestiais? Está aqui. Está aqui as forças de Satanás. Aqui está o exército do diabo. E Paulo diz que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne. Nós, como filhos de Deus, não lutamos com a carne, lutamos com estes aqui. E são essas forças de Satanás que dominam este século. Isso é o ferro que subjuga a madeira na terra, o barro. E o barro é dependente dessas fortalezas de Satanás. Se nós irmos combater contra a carne, estaremos a fazer um combate errado. Por isso, veja só, vou vos dar um exemplo. Veja um exemplo como do Egito e toda a chamada Primavera Árabe. Houve uma revolta no Maghreb, aí na África do Norte, que chama-se Maghreb, que nós chamamos de Maghreb. Aqueles países muçulmanos, os árabes, tiveram uma aparente libertação dos ditadores. Primeiro começou, sei lá, no Egito, expulsaram o Mubarak, que ficou nos 30 anos ou mais, sei lá, no poder. E os egípcios suspiraram, se alegraram e acharam que foram libertos. Conseguimos remover o ditador. Depois seguiu na Algéria, seguiu no Marrocos. Marrocos parece não, né? Sei lá, vários países. A chamada Primavera Árabe. Expulsaram os ditadores, porque aquele era o epicentro dos ditadores na África. Foram expulsos. Mas outros ditadores se levantaram. Talvez uma ditadura já camuflada. Uma ditadura que vai para as eleições e nunca perde. Como quem? A ditadura do Maduro. Vai para as eleições e ganha as eleições. Mesmo contra a vontade do povo. Por que eu estou a falar disso? Não estou a falar política, mas faz parte. Aquele povo pensaram que foram libertos quando expulsaram os ditadores. Mas outros ditadores subiram. Por quê? Porque eles lutaram contra a carne e o sangue. E se esqueceram que quem lhes subjugava não eram aqueles. Aqueles eram somente os cipais, fantoches, instrumentos do ferro. A madeira, ou então o barro, estava a ser instrumentalizado, é instrumentalizado pelo ferro, pelos espíritos. Por isso Paulo entendeu isso, essa linguagem, entendeu esse conhecimento, esse mistério, essa ciência de Deus. E disse, não vale a pena você pensar que é lutar contra o homem para você procurar solução, não sei o quê. Você pode matar aquele, mata o bruxo, mas o problema vai continuar. Por quê? Aquele demônio vai levantar outros bruxos. Os seres humanos se multiplicam. Tem famílias que mataram o feiticeiro. Tem famílias que levantaram katanas, despedaçaram bruxos lá no mato. Até mesmo aqui nas cidades.
Se levanta, esse que anda a nos matar, é esse que é a desgraça da família, amarrou as nossas vidas, matam a pessoa, mas os problemas continuam. Por quê? Porque o demônio pulou daquele corpo e levantou um outro. Sempre tem alguém. E vocês vão suspirar e dizer, olha, fomos libertos do fulano, do grande marabu, daquele avô, do tio, que nos maltratava, amarrou nossas vidas. E era mesmo ele, mas usado por um demônio. Agora o demônio está de pé. Você não mata o demônio com a cacetada, nem com a katana, nem com a espada. Nem com soco, nem com veneno, nem com Kalashnikov. Porque ele é espírito. Então, por isso Paulo disse que não temos que lutar contra a carne e o sangue. Que lutar contra a carne e o sangue é desperdício e também pecado para os filhos de Deus. É perca de tempo e pecado para os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são instruídos a amar até os seus inimigos. Não que nós não temos inimigos. Temos. Há uma semente que nos odeia. Mas nós não lutamos com essa semente. Nós vamos amar essa semente de Satanás. Satanás também recrutou homens no seu exército. Mas ainda assim, sendo semente de Adão, a imagem e a semelhança de Deus, então a palavra de Deus nos ensina para nós amarmos essas pessoas. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Ao fazeres isso, estarias a amontoar um abraço de fogo em cima da sua cabeça. Faz-lhe bem, mesmo sendo teu inimigo. Orai pelos que vos perseguem. Bendizei os que vos maldizem. Amai os vossos inimigos, os que vos odeiam, os que vos aborrecem. E assim mesmo. Mas não pensa que se lhes amar é você ser tão tolo para se entregarem. Tem que vigiar com eles. Mas se você lhes odiar, perde a guerra. Porque o ódio é pecado. E o pecado é que enfraquece os humanos. E o salário do quê? Olha, o pecado é o salário da morte é o pecado. Ou então a causa da morte é o pecado. Então, aqui estão os poderes do diabo. E esses todos aqui não tem nada a ver com demônios. Por que Paulo não inclui os demônios nesta batalha? Esses não são espíritos de demônios, não. Esses não são espíritos malignos que Paulo estava a falar. É incrível que você está a ouvir. Esses não são demônios. Esses não são espíritos malignos. Não. Estes são outras forças que atuam nas regiões celestiais. Vou especificar que são demônios. Esses demônios da terra tem. Você vai encontrar os escorpiões da terra. Estou a ver escorpiões a sair no abismo. E estou a ver a dizer que as suas picadas são semelhantes como os escorpiões da terra. Essas são forças muito fortes. E dentre esses tem lá anjos. Ok? Não são esses aqui, pomba gira, porque não sei quem, tranca a rua. Paulo excluiu a batalha da igreja contra esses aqui. Porque esses recebem cobertura e fortalecem. Você venceu esses aqui, você vai lhes pisar. Isso que Jesus falou, vos dou poder para pisarem. Não é para lutar. Entendeu? Aqui ele não falou é para guerrear. Luta, o que é luta? É combate. Mas esses outros aqui não é para combater com eles, é para eles pisarem. Infelizmente, uma igreja fria, morna, nem mesmo os escorpiões e as serpentes conseguiram pisar. Por quê? Não tem poder, são escravos do pecado, vai pisar em serpente. Onde há pecado, até os escorpiões da terra são mais fortes do que o homem. Ok? Onde tem um espírito de enfermidade, até a maior ciência da terra não consegue destruir aquele espírito de enfermidade. Coitado do homem. Vaidade das vaidades. E o homem está se vangloriando na ciência. O homem se vangloria por levantar o avião. Um espírito,
o mais pequeno, como um espírito de enfermidade. Que, veja só, o espírito de enfermidade ele entra até na célula, entra na bactéria, que é o olho nu, você não consegue ver como micróbio, mas tem que olhar com o computador ou então com a tecnologia para ver essa bactéria. Mas o espírito não aparece. E ele entra lá, pá, e faz essa bactéria, ou então esse micróbio resistente contra todos os ataques que são os medicamentos, não sei o quê. Entenderam? Porque o mundo espiritual não é combatido com o mundo físico. Quando você vai combater o espiritual com as armas da carne, que são as físicas, você perde a batalha. Por isso as nossas armas não são fracas, não são carnais. São armas fortes, poderosas em Cristo Jesus, para destruir as fortalezas. As fortalezas são esses, não são esses espíritos aqui, não. Mas essa igreja continua a lutar com demônios. Estão a lutar com demônios. Quando deveriam se levantar para lutarem com os poderes que atuam nas regiões celestiais. Eles são o problema da humanidade. É o problema da igreja, é o problema da terra. Não haverá libertação na terra sem vencer esses aí. Não haverá avivamento, não haverá chuva sem derrotar eles. Não haverá manifestação do reino de Deus sem vencê-los. Vocês desejaram chuva serógena e andaram a combater contra os pombagira e o enxu, o enxu mirim, a guerrear o enxu mirim, fizeram até estudos, foram aprender no candomblé, nos espíritas, vieram ensinar ao povo. E o povo pensou que era muito conhecimento. Jesus disse, vos dou poder para pisarem em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Mas essa outra força, como essas aqui, para você lhe pisar tem que lhe vencer. Eles são os chamados valentes do inferno. E Jesus disse que o valente tem que ser maniatado primeiro para depois repartir o seu despojo. E para maniatar um valente tem que vencê-lo. E para vencê-lo, você tem que se armar com toda a armadura de Deus. Para se armar com toda a armadura de Deus, você tem que se fortalecer a cada dia no Senhor, no seu poder. E para se fortalecer a cada dia no Senhor, no seu poder, você tem que andar no temor e em santidade. E para andar em santidade, você tem que se arrepender antes dos seus pecados e ser perdoado e ser justificado. Os pecadores não foram perdoados porque não se arrependeram, querem se consagrar, querem se santificar, querem andar no temor, querem guardar a palavra. Não é possível. Não é possível. Então, essa geração, a última geração de Emanuel, será armada. E já começou a vocação. Aleluia! Começou o alistamento para a guerra. E Paulo disse, todo aquele que é alistado para a guerra não deve se apressar com os negócios dessa vida, porque senão não vai agradar aquele que o alistou. E Paulo disse aos guerreiros, todo aquele que luta de tudo deve se abster. E Paulo disse, eu não estou combatendo como batendo no ar, mas em um alvo certeiro. Por isso me subjugo a mim mesmo, reduzindo-me à servidão, a minha carne, claro. Para que pregando, ensinando os outros, eu mesmo não venha ficar de fora. Aleluia! Glória! Essa geração profetizada por Joel. Joel viu esse exército. Um exército grande e numeroso, que será levantado na terra, armados, glória a Deus, como cavalos emparelhados para a batalha, cujos seus rostos são como a tisnedura de panela, que vão golpear, aleluia, como cavalos cavalgando sobre as alturas, sobre o cume dos montes, trazendo as boas novas, arrebatando almas, aleluia, no meio do incêndio, como está escrito, o tição arrebatado do fogo, tirado do incêndio. Se vão entrar nas janelas para buscarem almas, são homens armados com espada e com rodela. Glória a Jesus Cristo. Vão infernar o inferno. Vão matar a morte.
Não porque eles têm poder para matar a morte, mas na vitória de Jesus Cristo, como está escrito, tracada foi a morte na vitória da cruz. Então esses aqui vão destruir o reino de Satanás, porque está escrito que o Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Essa última igreja, a última dispensação. E o profeta Malaquias disse que os ímpios se fariam cinza, pó, barro, pó, esmiuçado debaixo dos vossos pés. E Joel disse, um exército grande e numeroso, de homens comprometidos com a verdade, homens armados com toda a armadura de Deus, revestidos com poder do alto, aleluia, com a espada nas suas bocas, glória da espada do Espírito, com a coraça da justiça nos seus peitos, com o capacete da justiça e da salvação nas suas cabeças, com o escudo da fé nas suas mãos, glória a Jesus, com os sapatos de fogo sobre os seus pés para pisarem serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e sem lhes fazer dano nenhum. Ouvistes? Seus lombos cingidos com cinto da verdade, capacete da salvação, coraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, calçando os seus pés na preparação da pregação do Evangelho, e com a espada sobre as suas bocas, que é a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Está escrito, mas eles não falarão, está escrito, que eles não viveram. Eles falarão, assim diz o Senhor, que eles viveram. Essa geração está falando, assim diz o Senhor, está escrito, e eles não viveram. Os feiticeiros, macumbeiros usam a palavra de Deus para tentar manipular o povo em estúpidos, nécios, cegos, vivendo na escuridão. E não estou falando na escuridão da fé, na escuridão do pecado. Ok? Na escuridão do pecado, e querem vencer o diabo. E por isso a luta deles é contra a carne. Estão cheios de ódio e inveja. Estão dispostos a matar quem se levantar contra a igreja deles. Estão dispostos a lutar. Estão dispostos a se bater. Estão dispostos a se enfeitiçar. Estão dispostos a se odiar. Se partem as cabeças em nome de Deus, por causa de Deus. Paulo, quando falou que ele tinha sido constituído para defender o Evangelho, não para ir lutar com os inimigos do Evangelho, mas para lutar contra os principados e potestades e príncipes das trevas e ossos espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Combatendo um bom combate, guardando a fé, terminando a missão para receber a coroa da justiça, que está preparada não somente para mim, como foi para ele, e para todos aqueles que amarem a sua vinda. Aleluia! Glória ao Rei Jesus Cristo! Sim, são esses que o Senhor está a vocacionar agora. Eles conhecem a sua missão. Não vão se apressar com os negócios dessa vida. Nem tão pouco. Tem saudade das minhas mensagens do monte, né? Você pensa que eu parei? Quando eu comecei a pregar essas mensagens no monte, o mundo acordou. De todas as nações houve um despertamento muito grande, que alguém falava não somente a verdade com autoridade. Milhares se posicionaram. Mas infelizmente, eles estavam a pensar que é mais uma religião que eu vim a pregar. Palavras agradáveis, suaves, cheias de lisonjas. Não. Palavras da verdade e verdadeiras. Aleluia. Eles queriam um evangelho de pão com leite. Eles queriam um evangelho frio e morno. Um evangelho de porta larga, como o de Vladimir Santiago. Não. Eu lhes mostrei o evangelho da cruz e todos começaram a pular do barco e começaram a fugir. Mas nessa multidão dos milhares, muitos permaneceram até hoje. Glória! Uns permaneceram na falsidade e outros permaneceram na verdade. Como assim? Claro, tem uns que permaneceram e ainda continuam falsos, hipócritas. Mas há outros que se converteram, há outros que largaram, aleluia, a velha vida, a velha natureza, há outros que se posicionaram, há outros que entraram na porta, desafiaram suas vidas, glória, tomaram a cruz e seguem Jesus a cada dia. E o número vai aumentando, glória. E eles estão a ser instruídos agora para a grande batalha. Essa é a última batalha, porque é a última dispensação da igreja. E a igreja vai assaltar o reino de Satanás. E eu, como general deles à frente, glória a Jesus Cristo, marchando, instruindo eles para a batalha. E eu, glória a Jesus, com a espada na mão, lhes mostrando como se destrói os príncipes das trevas, os espirituais da maldade, as potestades do ar e os principados da ira. Todos serão varridos, serão expulsos, como disse Jesus, até o chefe deles.
Uma semente se levanta na terra, a semente da mulher, glória a Jesus, homens cujos rostos são como a tisnidura dura da panela, pés inflados, calçados com sapatos de fogo, com a espada nas suas bocas, espada de fogo, aleluia, que marcham sobre os montes, que entram pela janela, marcharão na terra sem oposição, e o reino de Satanás tem que se encolher. No lugar em que vocês, o reino do diabo, subjugaram a igreja, agora a igreja vai vos subjugar, sempre no espírito. Vocês subjugaram a igreja na carne e a igreja vai vos subjugar no espírito. Glória a Deus, aleluia. Ok? Esses são os inimigos da igreja. Esses são os inimigos que a igreja deve se posicionar para atacar. Se é um recruta, quer já eles atacar, tem que aprender com o mestre. Tem que se armar. Tem que crescer. Oh, aleluia. Está na hora. Hein? E o homem está a escrever. O homem está a fazer as inscrições. Vem para a guerra. Esse mundo é mundo de guerra. Não é mundo dos dorminhocos, não. Como dizia um pregador brasileiro, que antes acompanhei, não muito, também ele teve poucas mensagens, chamado Josué Herion. Ele dizia que os covardes vão comer pipoca. Ficam em casa os covardes a comerem pipoca. Que é geração de homens de guerra. Homens destemidos, desgostosos de si mesmos, que amam a cruz. Estão dispostos a perderem para ganhar, claro. Estão dispostos a apanhar para viver. Porque se eu morrer com ele, diz Paulo, eu vou viver com ele. Se eu sofrer com ele, diz Paulo, eu vou reinar com ele. E esses homens estão dispostos para isso. Sabe por que o Islã se tornou a religião mais perigosa do mundo? E as suas setas como o extremismo, não sei o que, Estado Islâmico, não sei o que, Boko Haram e não sei outras. Sabe por quê? Há uma qualidade incrível que desponta. Nem mesmo a mãe conseguiu acabar com eles. Sabe qual é? Eles vivem as palavras de Paulo. Paulo dizia que morrer era lucro e viver era Cristo. E esses muçulmanos extremistas também são assim. Eles não têm medo, eles amam a morte. E esse exército que o Senhor está a levantar serão não como os muçulmanos, como Paulo. Porque eles também imitaram Paulo. A diferença é que Paulo fazia no espírito e eles é na carne. Eles matam os outros com seu extremismo. Paulo não matava ninguém. Salvava os outros com seu extremismo. E o extremismo de Paulo era com entendimento. Zelo com entendimento. Então não chamaríamos ele de extremismo. Era extremamente zeloso. Essa geração é de homens extremamente zelosos. Amar a Deus incondicionalmente, acima de todas as coisas. Está disposto para tudo. Amas-me. Apacenta os meus cordeiros. Quando tu eras moço, te cingias a ti mesmo. Agora que você és velho, aleluia, outro te cingirá e te tomará na mão e te levará até onde você não quer ir. Esses homens são verdadeiros servos. Eu ouço essa geração servos de Deus. Sabe o que é um servo? Um homem de orelhas furadas. Está disposto a obedecer. Se é para a direita, é para a direita. Tu me amas, Abraão. Sacrifica o teu filho. E vais mostrar se tu me amas ou não. Aleluia. E essa geração fala com a boca que eles amam a Deus. Mas não podem mostrar isso na prática. E por isso também os feiticeiros desse mundo brincaram com essa geração da igreja. E não podem provar que Jesus vive. Porque não têm poder. Não têm poder porque nunca se fortaleceram no Senhor. Nunca se armaram com a armadura de Deus. E como poderiam se fortalecer e se armar com toda a armadura de Deus se eles nem entraram na porta? Fugiram da porta estreita. Preferiram a porta larga do coaching,
a porta larga das adivinhações, a porta larga do evangelho da prosperidade, das bênçãos, a porta larga do pecado. Ok? Eu disse algo, pensaram que esqueci? Não. Vocês pensaram que eu ia mudar a mensagem. Não, está no deserto, por isso ele prega essa mensagem. Está no deserto, por isso ele prega a cruz. Queremos ver, quando ele sair do deserto, se vai continuar a pregar a cruz. E muitos de vocês pensaram, quando eu comecei a pregar no canal daquele pecador aí, que eu tinha começado aí. Vocês se enganaram. Quando me gravaram no ímpio, vocês pensaram que eu tinha começado aí. Já tinha uma estrada. Se eu amo a mensagem. Onde está o pecador agora que me afrontava? Eu disse, quando você me afronta, continua a me afrontar. Eu continuarei a falar de ti e você vai desistir. Vai desistir antes de morrer. Depois, nem rastros você vai deixar na terra. E quem me afronta, até os seus filhos vão pagar por isso. Até morrer, eu vou proclamar. Sim, 20 anos proclamando o evangelho da cruz. 22 anos vocacionado para largar tudo por causa do evangelho. E 2 da recruta, a gemer dentro do meu quarto, a dizer, oh Deus, eu era embora guarda, eu era embora professor, oh Deus, onde está as promessas que tu me deste? Pois no dia que eu saía, ele me disse que me daria os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas para que eu pudesse saber que ele me amava. E eu cobrava esses tesouros da escuridade, porque eu larguei os $400 mais 11. Eu tive que comer, glória a Deus, o pão amassado pelo diabo. Eu tive que suportar as afrontas dos pecadores. Eu tive que suportar os desertos da vida. 22 anos passaram. Assim como o vosso país ficou atolado durante 27 anos de guerra, eu também tenho 27 anos de guerra contra os poderes das trevas. 2 da recruta, 25 no ativo. Já começaram a levar no focinho. Nenhum se assustará diante do homem todos os dias da sua vida, porque ele recebeu promessa. Estou a levantar um exército de homens guerreiros e mulheres guerreiras. Estou a levantar os futuros generais de Jesus Cristo. Vocês beatificaram vossos generais que não tinham nem vida com Deus, nem carregavam a cruz, e chamaram-nos de generais. Os generais de Deus, os bêbados, os maçons, os pecadores. Verdadeiros generais serão levantados como foi Paulo. Aleluia. Homens que amam a cruz. Homens que para eles morrer é lucro e viver é Cristo. Porque essa é a reta final da caminhada da igreja. A igreja vai assaltar o reino das trevas. Os valentes serão maniatados, e já começaram a ser maniatados, para que os despojos sejam repartidos. Aleluia! Estou a levantar um exército como os 33, aleluia, que Davi tinha. Homens terríveis, e no meio dos 33, 3 se destacaram, e no meio dos 3, 1 se destacou. E o escritor disse, no meio dos 3, cada um era diferente do outro, então não tinha um mais destacado que o outro, cada um passava os outros 2. 33. E sabe quem eram esses homens? Eram vândalos, endividados, delinquentes. Quando Davi foi se esconder na mata, lá na caverna, glória a Jesus, e eles passaram aperto com a justiça e com os tribunais, com as esquadras e polícias e procuradores. E eles se refugiaram e foram fortificar Davi. São os primeiros soldados que Davi recrutou. No lugar em que eram bandidos, delinquentes, assassinos e endividados,
burladores e não sei quem se tornaram homens valiosos no grande exército. É isso que eu vou fazer. Não importa quais sejam os teus pecados, não importa se você é um feiticeiro que está a me ouvir, se você é um falso profeta, se você ouvir o meu evangelho, você vai, aleluia, nascer de novo, você vai ser santificado, você vai ser perdoado, você vai ser remido, você vai ser preparado, você vai ser armado, você vai ser um problema para os antigos teus patrões. Eu nasci para isso. Eu desci para incendiar a seara dos filisteus. Amém? Graças a Deus. Então não temos que lutar contra a carne e sangue, não. É contra os principados. Viu? E Paulo começa a citá-los de cima para baixo e não de baixo para cima. Como se chama na contagem, como é que é? Na ordem descrescente, não crescente. Os principados estão acima das potestades. E as potestades estão acima dos príncipes das trevas. E os príncipes das trevas estão acima das hostes espirituais da maldade. Mas quer um como outro, todos atuam nas regiões celestiais. Dentre esses 4 grupos, 3 são os exércitos. E o último, que é o quarto, se de cima para baixo, o primeiro, que é o rei, chefe deles, principado. Paulo chamou no plural principados porque existem vários. Então vamos contá-los de baixo para cima. Primeira região celestial, hostes espirituais da maldade. Segunda região celestial, príncipe das trevas. Terceira região celestial e a última, potestades do ar, comandados, todos esses exércitos, por um principado. Em cada nação. Mas há nações com mais principados, claro. Dependendo da especificidade e o perigo, a gravidade e não sei o quem, o valor que tem no contexto das nações, sei lá, no reino de Satanás, segundo as prioridades do diabo. Mas vós não entendeste nada. Vocês queriam avivamento, né? Como é que vai haver avivamento sem que os céus estejam abertos? Hã? E como os céus estariam abertos se não varresse esses exércitos todos? E não pense que são moleques, não. Eles não são maricas. Jesus chamou de valentes. Pô. São fortes. É preciso uma vida. Agora essa geração da igreja este ano, essa geração mais privilegiada como foi da primitiva, claro. Porque alguém está à frente e está rompendo eles. E vocês entram na batalha atrás para matar aqueles que estão a se desmaiar. E entramos nos 20 anos, depois completamos 20 anos das guerras do homem. E a guerra está na última região celestial. Onde estão os fortes. Terríveis. A queda de uma potestade é uma catástrofe na terra. E eu disse que depois dos 20 anos de guerra começariam a cair as potestades do ar. Quer dizer que o homem já subjugou as hostes espirituais da maldade dos príncipes das trevas. Não que não houve danos. É só ver as catástrofes na terra. Tudo isso que a ciência vem explicar é tudo mentira. Não que não existem essas coisas. Mas dessa vez, ele não explicou como deveria. Eles não entendem também. Aliás, e os próprios cientistas sabem dessas coisas que eu estou a falar. Estou a falar, eles não entendem os que estudam a ciência. Mas os que fabricaram a ciência sabem. São magos que conhecem as profundezas de Satanás. Então, o mundo espiritual. Mas você que estuda a ciência, você não sabe. Infelizmente. Eu não estou a dizer que estudar a ciência é pecado. Mas cuidado ao professar a ciência. Não professe ela. Estude ela, mas não professe. Para você que é crente, senão você vai fazer um naufrágio na fé.
Glória a Deus, aleluia. Alguém está perguntando, mas como é que você entende essas coisas todas aí? Sim. Passamos noites acordados. 22 anos de vigílias. Noite após noite. De muita oração e jejum. Tivemos que matar a nossa vontade pecaminosa em Adão para suscitar o homem espiritual. O segundo Adão em nós, que é o homem do céu. Para andar e viver no Espírito, para crescer tanto na fé, no conhecimento, na perfeição e na estatura, para deixar de ser menino e deixar o leite racional para passar para o alimento sólido, para estar experimentado e aperfeiçoado para toda a palavra da verdade. Glória a Deus, aleluia! Ouviu? Eu disse que quando alcançássemos o ano 2024, seria perigoso na Terra. Estão a ver a perigosidade. Fale mais. Está a começar agora a perigosidade do ano 24, que é o ano 20 das guerras do homem. As potestades já começaram a cair. Cada potestade que cai é dano. São milhões e milhões e milhões de potestades que atuam nas regiões celestiais. Esses são anjos que se rebelaram com Lúcifer, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, na terceira região celestial. Vão criar tsunamis, terremotos, como já começaram a criar, incêndios, destruições, queda de aviões. Agora mesmo me mandaram a mensagem, mais uma profecia se cumpriu. Um comboio de 800 pessoas na Rússia descarrilou. Ainda não confirmei, mas alguém mandou mensagem no meu zap quando cheguei aqui. E eu só falei, como eu não sei qual é a mensagem que eu falei, aleluia, como é. Ouviu? Eles antes de irem para o abismo, eles vão escolher um lugar para destruir na terra. Se ele cai em cima do palácio, todos no palácio vão morrer. Se ele cair em cima do prédio, do arranha-céu aí do Dubai, aquele prédio todo vai desabar. Se ele cair num barco, o barco todo se afunda. Se ele cair num avião, leva o avião e todos os passageiros por quê? Para o inferno. Se vão se separar no caminho, ele vai no abismo e as almas vão no inferno. Eu vou varrer todos eles. Começou agora até o ano 2000. E 50 e tal. E o último grupo vai ser expulso com Lúcifer. Quando Miguel vir batalhar com seus anjos para expulsar os últimos. Mas os primeiros já começaram a ser expulsos agora. É limpeza. Chegou a hora da purificação dos céus. Importa que a cidade desça e se assente no lugar onde eles se assentaram. Pois ele está a descer do céu, ataviada como uma noiva ao lado do seu noivo. A cidade do grande rei. Diga aleluia. Ai da terra, que nela habita. Por que no livro do Apocalipse, quando Satanás caiu, houve esse clamor de lamentação? Porque eles não caem para vir trazer coisa boa na terra. E já começaram a cair. Esse ai não tem nada a ver com agora. Porque aquele é o Lúcifer e os seus anjos. Mas os primeiros anjos já começam a cair agora. Vão cair as potestades e o principado de Angola. E o seu adjunto, o adjunto do principado, tem o tamanho de um principado também. Já falei várias vezes. É uma potestade, mas de uma potência muito grande. E essa potestade chama-se parlamento. Esse já era fora da cena. Não vai cair, mas já foi dominado. Essa potestade com potência de um principado chamado parlamento foi subjugado ou subjugada.
Vai fazer os seus parlamentos lá em Cabinda. E já lhe mandei recado. Estás controlado aí? Já lhe entreguei no meu rapaz. Controla ele. Hã? Vocês vão ver muitos aviões a caírem. Já começaram a cair. Se estão a cair, até então caem de pequeno porte. Eram os príncipes que caíam. Agora que começaram a cair as potestades, isso não acerta avião de pequeno porte. Isso não acerta. Você vai levar aviões de 300, 400, 500 pessoas. E você vai me dizer, esse homem só profetiza calamidades. Eu vim para destruir o reino de Satanás. Não há um combate, uma guerra sem dores. Ok? Na linguagem militar, se falava que a guerra não come capim. A guerra mata homem. Se toda ação tem uma reação, e toda reação traz dores. E a brutalidade vai inspirar respeito. Se tem que morrer alguém para que a nação não pereça, não tem problema não. Se alguns têm que morrer para outros serem salvos, não tem problema não. E cada um morre nos seus pecados. Por isso eu estou a chamar, venham, vão escapar. Não querem vir? Esperam aí. Eu vou varrer as potestades. Eu não vou deixá-los por causa de vocês. Eu não vim para vos matar, eu vim para vos ajudar, mas vocês vão morrer ao insistirem nos vossos pecados. Amém? Graças a Deus. Quanto tempo aí estás da live? Minha alma anseia por ti. 1h e 5 minutos. Glória a Deus, Tonton. A sobrinha do Tonton. 1h e 5 minutos. Aleluia. 320 pessoas na live. Muito obrigado, sobrinha. Porque o meu chat aqui não deu informação porque eu bloqueei sem querer. Não entendo também dessas coisas aí. E vi a mensagem, bloqueasse as mensagens dos amigos. Viu? Essa semente é imperativa e interativa. Não é brincadeira não. Sempre trabalhamos, como foi Emanuel, esforçado no trabalho, homem de dores. Aleluia. Alguém me chamou de homem. Como é que se chama esse nome aí? Stacy, como é que é? Me chamaram homem feio. Homem que dá medo por causa da sua feiura. Como é que é? Se você não sabe, alguém vai escrever, me manda aqui. Aquele homem que o seu rosto inspira medo. E também com racismo a mistura. Em português, não em inglês não. Controla aí a mensagem, alguém vai escrever aí. E com racismo a mistura. Disseram preto, feio. Vou vos ensinar com os açoites ou brancos. Brancos. Vou vos mostrar. Vocês vão levar muita surra. Eu não vou vos bater na carne. É no espírito. Quando eu dar surra aos vossos patrões, vocês vão gemer. Já começaram a gemer, né? O outro não vai me procurar aqui, o Macron. Ah, me chamaram de medonho. Disseram um medonho preto e outros nomes. Foram confundidos. Vocês esperavam um libertador branco, né? Estão equivocados. E é pena, os tais negros também.
que passam mal na mão dos brancos são os primeiros que estão a hostilizar o homem. Mas eu não vim para a raça, não. Eu vim para todos os povos da terra. Eu vou punir negros, vou punir brancos, vou punir vermelhos e vou libertar brancos, vou libertar pretos, vermelhos. Não tem raça. Mas agora, como vocês são orgulhosos e soberbos e acharam que os negros eram vossos escravos, eternamente se enganaram. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores vão me trazer sacrifício. Sim. É na terra do Cuts. Pois Deus escolheu as coisas loucas para confundir com as sábias. Deus se manifesta nas coisas pequenas para envergonhar as grandes. E agora o vosso orgulho vai acabar. E aqueles vossos fantoches que vos ajudam a escravizar os outros negros, eu vou acabar com eles. Vou lhes envergonhar. Aqueles negros que dominam os outros negros, a troca de recompensas e falsa proteção. Você sabe quem que eu estou a falar? Agora o libertador da África e do mundo se levantou. Não é Simão Toco, não é Simão Kimbango, nem ninguém, nem Kim Pavita, nem ninguém. É Elias, que já está na terra. O libertador dos povos. Para punir os maus e libertar os humildes de coração, os pequeninos. Eu vim para bater os montes e os outeiros e para elevar os vales. Não estão a me ouvir? Estão a fingir, né? Se não estão espantados, são angolanos. Em Angola alguém falaria isso e viveria? Eu falei desde o monte a grande Babilônia, a mãe de todas as prostitutas, igreja católica. Ninguém me respondeu. Fingiram que não ouviram. Falo do MPLA, falo não sei da UNITA, falo de tudo, falo dos ditadores, falo dos assassinos, falo de tudo. Ninguém levantou, ousou me enfrentar. No espírito, em surdina me enfrentaram. E morreram. Você não sabe quantos morreram? Quantos enviados por eles para me fazer mal morreram? São muitos. Só que há uma palavra. O meu Deus vai matar também os que enviaram. Vos poupou e vocês também vão morrer. Se sacrificaram os vossos homens, vós também morrereis. A não que se arrependam. Ouviu, angolano? Muitos de vocês disseram, esse homem vão lhe assassinar. Se pode matar alguém que desceu do céu para a terra. Só se mata alguém da terra. Ok? Quem desce do céu para a terra, o próprio Deus é que lhe mata. Quem matou Deus, o próprio Moisés, é o próprio Deus. Ok? Quem matou Jesus é o próprio Pai, que lhe entregou a morte. Por isso ele disse, eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tomá-la. Por amor a vocês, ele precisava morrer. E eu estou a descer do céu também. Somos imortais. Quando o céu não falar morre, ninguém mata. Senão a terra toda vai virar para debaixo, pata para baixo. Só princípio, só tentativa. Aleluia. E eles iam para prender Jesus e ficavam a tremer. Lembra-se do monte com Elias, né? Como ele assassinou os exércitos. Não se brinque, Elias é fogo. Se eu sou homem de Deus, caia fogo para matar o capitão e os seus homens. E a história se repete. É a mesma. Aqui está o Elias. Desta vez é diferente, mas estão a morrer todos. Glória a Deus, aleluia. Deus vos abençoe. Eu estou a chamar todos, venham para a guerra. Venham para destruir Satanás que vos destruiu. O diabo, os demônios que vos escravizaram. Os homens maus, os feiticeiros. Por isso os bruxos em toda a terra estão a gemer. Aleluia. Em toda a terra os feiticeiros estão a gemer. Em toda a terra, onde tem um feiticeiro e tem a semente da mulher, é um problema grave. É só abrir a boca e falar. Terribilidade na terra. Graças a Deus. Você que está doente, eu vou te curar agora aí. Manda. Aliás, eu não vou ver
a tua mensagem. Você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade. Põe a mão no lugar de enfermidade, você que está doente. Para que fique sabido que o Senhor Deus me levantou entre vocês para punir os inimigos que têm destruído a terra e para elevar os pequeninos, porquanto você está aí, és um pequenino ainda que estejas em pecado, mas a sensibilidade de você vir buscar a cura e me ouvir, não importa se és inimigo ou não, e Ele vai te mostrar o seu amor, o seu poder. No nome de Jesus Cristo, todos que me ouvem agora estão doentes, sejam curados agora, em nome de Jesus Cristo, como está escrito. E Ele enviou a sua palavra e a sua palavra os curou. Receba a cura agora em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus dos demônios, das enfermidades, espíritos de enfermidade, saia. No nome poderoso de Jesus, maldições, praga, sejam quebradas pelo sangue de Jesus Cristo. Oh, receba a cura. As dores aparecem porque Ele carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Ele enviou a sua palavra e a sua palavra os curou. E eu mando a minha palavra e a minha palavra te cura, ó doente. Levanta-te e anda. Você que está na cama do hospital, seja curado. Você que está com rins comprometidos, receba novos rins. Você que está a clamar agora pela cura da HIV, eu te curo agora. Eu arranco esse bicho malvado, esse demônio, no nome de Jesus, lhe mando para o quinto dos infernos e seja livre, seja curado, seja liberto. O cego começa a ver, o surdo começa a ouvir, o mudo começa a falar, o paralítico levanta-te e anda. Simeão, Cristo, a mulher que não concebe, receba poder de conceição para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus. E todos eram curados e a história se repete. Todos são curados. Amém? Esse é o ano da expansão da igreja Estene, que é o reino de Deus. Começa a expansão, debaixo da guerra, claro, porque precisamos expulsar a última região de Angola, precisamos limpar a última região dessa nação, precisamos destruir os últimos anjos desse território, porque os demônios estão em territórios, ok? Precisamos destruir esses poderes que atuam nesse território aí, que é o último território, e assim trazer o grande avivamento na terra. Céus abertos nesse país para contaminar, no bom sentido da palavra, outras nações, incendiando a seara de Satanás, libertando os cativos, pondo em liberdade os prisioneiros, trazendo luz aos que estão nas trevas. E também a expansão começa agora, antes mesmo que esses anjos caem, porque uma coisa já foi feita, uma parte dos frutos já estão maduros. Já vamos passar para a segunda, já passamos para a segunda fase, glória a Jesus Cristo, do mover do Espírito, da grande colheita. E eu vos envio, sim, aos que já estão preparados, depois falarei com ele amanhã. Glória a Deus, chegou a hora de expandirmos essa igreja até no Luindo Embalo, até no Quimbele. Vamos crescendo, claro, não vamos correr, sim, sem passos firmados na rocha. Não vamos enviar recrutas, não vamos enviar, glória a Jesus Cristo, homens neófitos para irem à briga. Não estamos preocupados com isso, estamos preocupados com homens, aleluia, prepará-los para enviá-los. Mas já tem um exército, glória a Jesus, vamos à expansão. Começando em Luanda. Por isso, vamos ter programas de rádio em muitas rádios, não digo todas, em muitas rádios de capital que abrirem as portas para nós pregarmos o Evangelho. Toda rádio que abrir as portas para nós pregarmos o Evangelho, o Senhor vai abençoar aquela empresa, aquele organismo. Mas todo organismo ou rádio que fechar as portas, eu vou fechar aquele rádio. Se eu ir fazer pedido, me fechar as portas, eu vou trazer falência naquela instituição. Me esperam aí. Estou a vir até na Igreja Católica. Vou mandar uma carta na igreja. Só para quê? Vou procurar sua ocasião para destruir, para lhes colocar a falência. E alguém vai dizer, não, eles são os donos do mundo. O dono do mundo sou eu agora. Eles estão debaixo dos meus pés. Ouviu? Tudo é no Espírito. Aleluia. A palavra que eu falar vai acontecer. Se a porta que eu fechar, fica fechada. Vou mandar uma carta lá. Vão ficar escandalizados. Bem escandalizado. Vou mandar uma carta. Como não conhece, talvez o nome com a fotografia do homem. Lá uma mexe. Quando eles verem, vão falar, esse homem gosta de provocar assim. Estou a precisar o tempo de antena aí. Se eles disserem que não tem espaço aqui, ou se ficarem em silêncio, porque eles nunca vão responder, vão ficar em silêncio, vou falir aquela rádio.
Ai do diretor que estiver lá naquele momento. Em funções. Tá mal. É melhor fugir dali. Foge. Eu estou a ver. Foge. Se demita mesmo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso eu porei a UNITA no poder, por me derem oportunidade para pregar na rádio deles. Eu vou lhes pôr no poder, nem que seja só um tempinho só. Eu mando nessa terra. Com mérito próprio, porque fui menino, cresci. Aleluia. Manda o teu testemunho, você que foi curado. Estás? Miquelina Shimuco, amém, mestre. Muito obrigado, estou livre de todos os males. Elias já está na terra, o tempo está cumprido. Manda o teu testemunho. Eu não estou a ver, mas a Esté está a ver. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória e o poder de Deus. Estés, controla aí o chat. Manda testemunhos. Glórias ao Rei Jesus. Você que foi curado. Você que foi curado. Você que está a interceder por alguém. Estás no serviço e esse alguém está doente lá em casa ou fora de casa. Não importa. Também a palavra já chegou a ele. Também já recebeu a cura. Liga para lá e você vai receber o testemunho. E vão te dizer, olha, mami, já estou a me sentir bem. É muito poder. Estamos a sair às 13 horas na Rádio Despertar. É incrível o que aconteceu aí. Eu disse que é lastimável o que está acontecendo em Angola. Quase todos que ligaram, 98% problema de impotência. Hoje foi demais. Mas depois também entendi o despertamento. Eles estão a se comunicar. Os que estão a ser curados estão a chamar os outros para virem buscar cura. Incrível. Glória ao Rei Jesus Cristo. E amanhã teremos 60 minutos de antena. 60 minutos de rádio. 60 minutos. Das 13 horas às 14 horas. E quarta-feira voltaremos lá. Já estamos também na quarta-feira. Antes só tínhamos segunda e terça, 30 minutos cada programa. Agora temos segunda, terça, quarta. E a diferença, terça, 60 minutos, quarta, 30, terça, 30, segunda, 30. Terça, 60, aliás. Ok? E daqui a pouco vamos aumentar mais os 2 dias de trabalho. Quinta e sexta-feira. Vou dar ordem ao Rufino para fazer o mesmo também. E depois vamos aumentar à noite também. Tem que ter programa na Rádio Despertar, porque a rádio é onde me deram espaço. E já lhes abençoei. Eu disse, vou expor no poder. Aleluia. E eu estou a falar aquilo que Deus já me falou, né? Só estou a falar o que já me foi revelado. Roseline Lime Marques, apóstolo, estava com crise de labirintite. Labirintite. Como é que é este? É mesmo assim? Labirinte. Depois da oração estou bem, graças a Deus. Sim, mas quem? Manda testemunho. Louvado seja o nome do Senhor, ouviu? São os imperativos. Esse é o império que se levanta na terra. O império que veio de se tornar o império de Macedista. O império de Macedo, glória a Jesus Cristo, terminou na carne. E agora há um império do reino de Deus. Glórias que se levanta na terra. Como eu vos falei no princípio, esse é o ramo pequeno, tenro, que foi cortado da árvore grande e que foi plantada. Aleluia, essa planta, esse ramo foi plantado no monte alto e vai se transformar em uma hortaliça maior que a primeira. Ok? Antônia Oliveira, as dores dos rins passaram. Glória a Deus. Filomena Soares, eu já estou curada. Ouviu? Mas quem? Manda o teu testemunho, você que foi curado. Você que foi curado. Você que ligou para casa. Amanhã, 1h, vou fazer a exortação e depois curar os doentes. Amanhã mesmo.
E amanhã, se possível for, vou passar essa 1 hora no Facebook também. Teremos Facebook? Sim. Se Deus quiser. Se não, vai ser na rádio só. Facebook à tarde. Mas quem? Aleluia. O tempo está cumprido. Mas quem foi curado? Não tem testemunho? Você. Às 21 horas, voltarei no Zoom para fazer o mesmo. Você é meu convidado. Receba o número aí de um dos pastores que está aí. Você que quer aderir a esse grupo do WhatsApp para depois receberes o link para a reunião do Zoom. É muita gente que tem acompanhado. Sim. Mitava Dianzenze. Obrigado pelo regresso ontem da esposa, filha e filha do Sóio. Esposa e filha do Sóio. Zaira. Amém. Mitava Dianzenze. Mariana, a minha Artemia acalmou. Glória ao Rei Jesus Cristo. Louvado seja o Filho de Deus. Magnata é Jesus, pois Ele é o magnífico. Aqui estamos a falar do Magnata Jesus. O magnífico, o Magnata Jesus, o Magnata dos magnatas. A vida. Vanderlei, pai, hoje minha filha acordou muito mal, vomitando e com fraqueza. Coloquei a sua oração para a criança e ungi com azeite e ficou restaurada, pai. É muito forte. Vanderlei, isso tudo é no Brasil. Vanderlei brasileiro, mas quem? Roseline brasileira, Miquelina angolana, o Chimuco é de Angola, né? Não falte no Zoom. Às 21 horas, tempo de Lourdes Santos. Eu estava com uma dor no peito e os pés inchados. Estou curado em nome de Jesus Cristo, pois Elias já está na terra. Aleluia. Os filhos desse mundo, os filhos do diabo estão a se escandalizar porque Elias já está na terra. Alguém entre vós falou assim como fala? Só Elias e Jesus é que falam assim. E Moisés, os três. Elias, Jesus e Moisés. Homem algum fala assim. Tens dúvida? No inferno você vai acreditar que Elias já está na terra. Sim, quando são 1h27, tempo de antena. Manda o teu testemunho antes de eu sair. Não falte às 21 horas. Graças a Deus. Então, eu me despeço do vosso meio. Voltarei mais tarde. Que Deus abençoe você. Tu e a tua casa. Te guarda, te protege. E renova as tuas forças. Você que entrou agora, não acompanha esta oração. Já estás curado também. Em nome de Jesus Cristo. Deus conosco. Emmanuel.